Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto bem interessante, onde ele nos fala sobre as relações métricas do triângulo equilátero. Inicialmente nós temos que saber o que é um triângulo equilátero. Bem, um triângulo equilátero, como eu pintei aqui para vocês de vermelho, tá? É o triângulo que possui os seus três lados iguais em relação às suas medidas. Então, por exemplo, se aqui eu tenho aqui no caso os três lados, todos esses três terão a mesma medida, independente de qual ela seja. Então, para auxiliar a gente aqui em relação a verificar essas fórmulas, estaremos também utilizando a nossa circunferência, a qual está desenhada aqui de verde. E aí, pessoal, fazendo isso, automaticamente eu vou ter o triângulo equilátero inscrito, onde ele recebe justamente essa denominação pelo fato de nós termos os seus três vértices pertencentes a essa circunferência, ok? E aí vamos identificar aqui alguns elementos onde nós temos aqui o centro O, que esse centro O será o centro da circunferência, e a partir do centro O, reparem que desse ponto O aqui para baixo, nós temos o raio, justamente porque o raio é o segmento de reta que sai do centro da circunferência e toca em qualquer ponto pertencente a ela, perfeito? Além disso, também nós temos aqui o lado desse triângulo e o seu apótema, onde o apótema aqui é esta letrinha A em amarelo. O que é o apótema? O apótema ele é uma parte do raio onde essa parte tem que fazer 90 graus com o lado que passa por ela. Então aqui o raio, por exemplo, viria aqui do ponto O até aqui para baixo. Só que o apótema é somente uma parte desse raio, onde esse apótema ele para justamente aqui na base desse triângulo equilátero. E quando ele para na base desse triângulo equilátero, automaticamente também formará um ângulo de 90 graus. Fazendo esse ângulo de 90 graus, pessoal, em relação a esse lado, no caso aqui é essa base do triângulo equilátero, nós temos aqui também uma mediana, onde ela divide esse lado exatamente ao meio. Por esse motivo, então, nós temos aqui esse L maiúsculo, até identificar para você aqui, ó. Nós temos aqui este L, que é referente a esse lado do triângulo equilátero, o lado principal. E nós temos esse L sobre 2, que é justamente a metade desse lado. Então, aqui L sobre 2 e aqui do lado também seria L sobre 2. Até porque, se eu divido ao meio, são em duas partes iguais. Legal? Ok. Nós temos também a altura do triângulo equilátero, onde a altura ela será considerada desse jeito quando ela fizer 90 graus com a base do triângulo. E nesse caso aqui nós temos a seguinte relação, que o apótema equivale a terça parte dessa altura. Então imagine o seguinte, eu tenho aqui a altura do triângulo, beleza? Então aqui foi dividida em três partes iguais. E aí nesse caso, uma dessas partes é justamente a medida do apótema. Legal? O lado também desse triângulo equilátero, ele equivale a R raiz de 3. Como é que de repente a gente consegue identificar essa fórmula? Como é que eu consigo descobrir que a fórmula é justamente essa? Aqui nesse caso, a gente utiliza como base esse triângulo retângulo. E aí, esse triângulo retângulo, nós temos os seguintes elementos. Eu tenho hipotenusa e os catetos, onde, em posse da hipotenusa e dos dois catetos, automaticamente a gente pode utilizar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é um assunto onde você consegue acompanhar a sua resolução aqui nas nossas aulas, tá bom? Ok, e além disso também, nós conseguimos utilizar, até mesmo pelo Teorema de Pitágoras, a fórmula que relaciona o apótema e o raio desse triângulo, tá? No caso aqui, o raio da circunferência em relação a esse triângulo, na verdade. E o apótema, ele é igual à metade do raio, tá bom, gente? Então, nós temos aqui essas três formulazinhas que, de repente, elas norteiam todo o triângulo equilátero que está inscrito em uma circunferência. Então, olha só, gente, quando a gente faz esse triângulo equilátero, automaticamente, repare que a gente consegue dividi-lo em três partes iguais ou três áreas iguais, onde eu tenho aqui, no caso, três ângulos idênticos em seus graus, cada um deles medindo 120 graus. Se esses ângulos são idênticos,
Automaticamente, essas três áreas também serão idênticas. E com isso tu pensas assim, legal, mas onde é que eu posso utilizar isso na prática? Bem, imagine que você na sua cidadezinha tem aí uma praça circular, onde você vai pegar essa praça e o teu prefeito quer dividir em três áreas de lazer diferentes, porém, cada uma dessas áreas de lazer terá o mesmo tamanho ou a mesma área. E aí eu posso ter uma área com jardim, eu posso ter uma área de alimentação e posso ter aqui uma área onde pode realizar shows, entre outras coisas afins, tá? Então, uma maneira de utilizar esse conhecimento do triângulo equilátero inscrito na circunferência é justamente essa, tá? Onde você tem essa parte que é dividida em três áreas iguais. Perfeito, gente? Então, pessoal, aqui nesta nossa aula de hoje, nós trabalhamos aqui as relações métricas do triângulo equilátero, onde eu te mostrei inicialmente que o triângulo equilátero é justamente o triângulo que possui os três lados iguais em medidas. Além disso, nós temos aqui três fórmulas que norteiam esse triângulo equilátero, que nesse caso, ele é inscrito na circunferência. Lembrando sempre que este azinho igual a metade do raio e este azinho que é igual a terça parte da altura, esses dois azinhos representam o mesmo apótema, só que utilizados em comparação com elementos diferentes, onde este azinho está em relação à altura do triângulo equilátero e este outro azinho está em relação ao raio da circunferência, legal? Além disso também, nós trabalhamos aqui a ideia de como podemos aplicar isso na nossa prática do nosso cotidiano. Sendo assim, então, muito obrigado e tchau!